Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Nossos hermanos cubanos Cubano! estão passando por um momento muito difícil. Já foi em Cuba, pessoa? Já. Eu Você também. já foi? Já. Pois é, a gente conhece Cuba. A gente conhece muito bem Cuba, né? Eu acho que só ficar ouvindo aquele álbum Do Havana Buena Vista Social Club. Social Club em looping, você vai entender muito do Ouço. espírito cubano. Sim. Cara, eles estão ferrados. Então, o que está acontecendo teve um apagão nacional, tem vários lugares da ilha que estão há dias sem energia elétrica. 4, 5 dias, né? 4, 5 dias. Cara, a comida em Cuba tá escassa, tem várias pessoas reclamando. O New York Times aqui noticiou de uma pessoa que estava comendo comida que os parentes cubanos dela nos Estados Unidos enviaram para ela. Então, aqui ó, a Lídia Núñez Gomes, ela usou o fogão elétrico dela para salvar as coxas de frango e carne de porco que seu filho havia enviado dos Estados Unidos. Então, a situação lá tá muito, muito complicada, de falta de energia e falta de comida, que é pior ainda, né? Sim. Então, cara, a situação lá tá horrível. Inclusive, teve uma declaração da China aqui, cara, que os chineses, os cubanos gostam de frisar que a China não é o papaizinho, né? Isso é uma tradução automática para Sugar Daddy. O artigo em inglês estava escrito Sugar Daddy. E aqui, ó, a China não é o Sugar Daddy de Cuba, disse... Ah, não, se bem que é um cara dos É o Estados Unidos. pronunciamento americano. Mas Mas é porque a China não dá esse suporte todo, né? Exato. O Cuba ainda tá órfão desde 91, né? O tipo de subsídio que vinha da União Soviética, o papel estratégico geopolítico que Cuba tinha para a União Soviética nunca mais vai prestar para nenhum outro país do mundo. A China tem uma rivalidade com os Estados Unidos, mas nem se compara, né? E, cara, teve uma declaração da China aqui, ó. A China apoia publicamente o direito de Cuba de escolher seu próprio caminho para o desenvolvimento econômico, né? Mas, reservadamente, as autoridades chinesas há muito tempo pedem à liderança cubana que mude de sua economia planejada verticalmente para algo mais próximo do modelo chinês, de acordo com economistas e diplomatas informados sobre a situação. Autoridades chinesas ficaram perplexas e frustradas com a relutância da liderança cubana em implementar decisivamente um programa de reforma orientado ao mercado, sabe? Apesar da flagrante disfunção do status quo. Então, Notícia o seguinte, do Financial Times, os tá? chineses eles estão tipo, pô, pessoal, a gente também é comunista. Vocês não precisam viver essa insanidade, sabe? Você pode ser um país autoritário, ter um partido comunista que controla a sociedade com um punho de ferro e ter reformas de mercado que fazem com que a vida das pessoas fiquem melhores, entendeu? Não, eu acho que o caso chinês é um exemplo que está posto aí para o mundo inteiro, sabe? Eu até sinto que tipo, comunistas no Brasil não debatem suficientemente, não incorporam... Os comunistas do Brasil são uma piada gigante, né? Vamos ser bem sinceros. Via de regra são, sim. Via de regra não, todos. Eu não conheço todos, mas tudo bem, tudo bem. Os que eu conheço na internet são todos realmente vivem num mundo de fantasia total, Não, assim. quem se declara comunista mesmo, assim, sabe? Marxista, leninista, só é um cara que tá meio... tá atrasadinho, né, na cabeça. Mas a parada é que, tipo, cara, a China, ela presta um testamento, assim, uma lição para os comunistas do mundo inteiro, que é whatever a China está fazendo, que é uma mistura louca de maoísmo revisitado lá pelo Deng Xiaoping, socialismo de mercado, neoconfucionismo, que eu já estou vendo gente chamar o atual modelo chinês assim, dessa forma, neoconfucionismo político. Whatever a China está fazendo funciona muito melhor do que o que estava acontecendo antes. E esse é o grande motivo da China ter tido tipo, o maior crescimento da história do planeta e ter tido o maior, tipo, a maior vitória contra a pobreza da história da humanidade ao longo de, tipo, cara, 3, 4 décadas, entendeu? E é um negócio impressionante. Hoje em dia, os chineses o próprio Xi Jinping, ele dá depoimentos, ele cada vez mais tem incorporado tons de confucionismo nos pronunciamentos dele e colocando o legado do Mao Zedong, que não é revisitado por uma questão simbólica, política lá na China. Do partido também. Do partido, é porque é a mesma instituição que comanda. Então eles não lidam com os erros eles não consideram erros o que o Mao Zedong fez, o Mao Tse Tung no caso, né? Mas eles consideram que foi um aperfeiçoamento, era necessário para o processo histórico, né? Eles incorporam muitas coisas, tipo, hegelianas marxistas ainda na leitura deles também, das coisas. Então, meio que, tipo, Mao Tse Tung foi uma parada necessária para a gente poder viver o que a gente está vivendo hoje. Então, eles não enxergam como, cara, foi uma cagada tremenda, ou grande salto para frente. Isso é militiano também, né? Um pouco. Amor, fati. Os chineses eles levam muito a sério filosofia política lá. Então,
Eu tenho pouquíssimo contato, eu tenho através de um americano chamado Michael Miller, mas às vezes ele faz esse Tá recebendo review. dinheiro da China? Não. Ele Cadê talvez esse dinheiro, esteja, parceiro? ele talvez Porra. esteja. Mas eles levam muito a sério filosofia política, eles estudam muito a sério os processos históricos que eles passaram, diferente do Brasil, e de certa forma diferente dos Estados Unidos também, né, hoje em dia. Mas enfim, os chineses dão uma lição pro mundo inteiro, de uma forma que, tipo assim, cara, faz sentido você ser um comunista soviético hoje em dia, sabe? Não faz. Já passou outras coisas. Esquece. Exato, pra frente. E aí os chineses meio que são os grandes, eles são tipo os grandes entusiastas porra, imita gente no mundo, entendeu? Os países que eles consideram estrategicamente interessante, né, para eles de alguma forma, e a China enxerga, tem parceiros no mundo inteiro, né, o maior parceiro comercial da maior parte das economias do mundo moderno. Cuba não está fora, o Brasil não está fora, a Argentina não está fora, mas em Cuba, especialmente, eles chegam lá e eles constatam que, cara, porra, as pessoas estão vivendo aqui na pobreza por uma opção política, entendeu? Tipo, não tem nenhum motivo para as condições de vida serem essas. O chinês não gosta de pobreza, pelo menos não hoje em dia, entendeu? Então ele chega lá em Cuba e ele fala, cara, se você implementasse o básico do que a gente fez, tem lá a zona de as EEs chinesas, ou vamos flexibilizar, porque as pessoas já trabalham pra cacete em Cuba, né? Então, vamos flexibilizar, só, cara, um pouco de segurança jurídica, você vai formatar o teu sistema jurídico dessa forma para dar algum grau de segurança para investidor externo, você vai fazer uma abertura estratégica em alguns lugares, etc. E a condição de vida vai naturalmente melhorar muito, sabe? Sim, cara, Cuba melhoraria se fosse conquistado pelos Estados Unidos, fosse administrado como uma colônia pelos Estados Unidos, Cuba ia melhorar muito. Ou se fosse administrado como uma colônia pela China, ia melhorar muito, entendeu? Até pela Cuba Rússia, só tem, né? tipo, um dos piores governos do mundo, assim, sabe? Exato. E, cara, Cuba nem é um lugar ruim, assim, por si só. A população de Cuba, agora já não sei, né? Porque pode ter tido um efeito Tarek Saab, que todas as pessoas inteligentes de Cuba foram embora. Mas Cuba, tradicionalmente, tem uma população bem inteligente. Tem uma universidade super A antiga. Universidade de Havana tem 500 anos, bicho. Cuba é uma ilha, tipo, abençoada para termos de agricultura. A maior ilha do Caribe. Maior ilha do Caribe. Era o epicentro do Caribe espanhol, era um lugar que tinha uma elite formada. Então, tipo, Cuba não é o Chad, que é um país que fica metade no deserto, entendeu? E a outra metade num pedaço do mundo extremamente complicado, com guerra civil rolando, etc. Exato. Não tem um motivo pra Cuba pra população de Cuba sofrer tanto quanto a população do Chad, sabe? E, enfim, cara, isso é horrível. Eu sinto que uma das coisas que comenta-se pouco, mas que tava nessa notícia aqui, cara, que é que 20% da população cubana... Putz, agora Migrou eu vou ter que achar. aqui. Exato. Ó, quase 2 milhões de pessoas, quase 20% da população deixaram o país nos últimos 2 anos, sabe? Cara, isso é absurdo, isso é insano, entendeu? Insano. E eu fico muito triste pela população de Cuba que não conseguiu ir embora, sabe? E, mano, talvez uma das consequências seja literalmente todo mundo que tinha mínima capacidade de fugir já fugiu e só tá lá. Cara, as pessoas que são muito meio que, tipo, preguiçosas, assim, sabe? Ou então não tem nada a agregar numa economia maior como os Estados Unidos. O cara é muito conformado, né? Pra ele não tá tão ruim assim, tá Exato, bom. é. Alguns casos aí, não vale a pena caçar, mas algumas pessoas deram mais tipo, eu não quero abdicar da minha casa, que eu trabalhei muito pra conquistar. Mas, pai, meu irmão em Cristo, a casa nem é sua, entendeu? Se o governo quiser tirar, ele tira, não precisa nem de uma decisão judicial. Sim, tipo, cara, sua família tá passando fome, não tem eletricidade, entendeu? E, cara, a gente tava falando, o pessoal falou o efeito do Tarek Saab, né? Que é lá o procurador-geral da Venezuela. Que é tipo, top advogado do Brasil com tatuagem no do Brasil não, da Venezuela, com tatuagem no pescoço e tal, tipo, cara, se esse cara fosse seu advogado, você iria preso, entendeu? Exato. Ele sendo o procurador-geral da República, tipo... Exato. Enfim. Cara, é porque essas situações difíceis que alguns países passam produzem esse tipo de êxodo maciço e rola meio que uma seleção para ver que os melhores vão embora. Todos os países passam por isso em alguma medida, né? O famoso brain drain, né? Drenagem de cérebros. Exato, a drenagem dos cérebros e tal. Que é que as economias centrais passam no mundo inteiro prospectando os melhores cidadãos, os mais inteligentes. O Brasil sofre muito com isso, é um problema antigo, assim, sei lá, eu já vi o Ciro Gomes falando sobre isso. Não, e as regiões do Brasil sofrem com isso também. O Nordeste tem esse problema que é, cara, se você é uma pessoa inteligente do Nordeste, só que você não faz parte das oligarquias, você seria muito melhor servido imigrando para o Sudeste ou para o Sul, Tem entendeu? o brain drain dentro do Brasil e tem o brain drain internacional, né? Então, é meio que você vai fazendo tipo uma seleção para separar os melhores da tua sociedade, né, com o tempo.
E aí eles deixam de contribuir, basicamente. Então, quando A tem esse... consequência é, o seu país acaba sendo governado pelo Tarek Saad. Tarek sabe, entendeu? Então os retardados tomam conta, basicamente, quando você passa por esse tipo de processo. Quem é mais inteligente, quer se impor, falar alguma coisa, você mata, você expulsa. E aí fica uma mongolocracia, né? Tipo, um governo dos mongóis. E meio que é o que aconteceu em Cuba. Além de ter o aspecto produtivo, econômico, trivial da coisa, Cuba está passando por um processo de desabastecimento muito grande. A ilha já tinha dificuldade de produzir carne de vaca, por exemplo, carne de boi. Apelava muito para os aviários. Só que as pessoas não querem mais trabalhar nos aviários. As pessoas que trabalhavam nesses lugares já foram embora, não tem mais gente para operar as coisas. O salário é muito ruim para o serviço e ninguém quer fazer, cara. Então, trabalhar com criação de galinha, porra, nível muito industrial é difícil. complicado, cara. Sim, né? Tem o clássico pau de galinheiro, que é uma coisa, né, fedida, assim, no imaginário popular, é a coisa mais fedida que tem. E isso não foge à regra em Cuba. Então, o desabastecimento tem parte porque não tem mais gente para operar a economia produtiva mesmo, sabe? Sim. Meio que as pessoas jovens também, imagino que das pessoas que fugiram, a maior parte das pessoas era jovem em idade produtiva. Então, meio que os caras estão tendo dificuldade de alimentar a própria população. O governo fez algumas flexibilizações, algum tipo de abertura para as pessoas poderem sair, e elas saíram mesmo, entendeu? Elas foram embora. E eu não sei se isso é uma aposta de que tipo, os recursos que esses caras vão mandar de volta para a ilha vão salvar o país. Porque tem lugares no mundo que meio que operam dessa lógica, assim, né? Lugares que produzem muito. A América Central é famosa por isso. Exato. Né? Então, sei lá, hoje em dia o México nem faz mais tanto isso, mas as pessoas saem da Guatemala, vão para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ganham em dólar e mandam dólar de volta para Guatemala. Sabe? Isso infla a economia guatemalteca, né? Então não sei se essa é a aposta dos cubanos que não tá paying off, entendeu? E aí soma toda a questão... E aí essa reportagem estavam tratando também da questão dos combustíveis, né? A energia em Cuba é um país que não tem o menor compromisso com energia sustentável, né? Ou renovável, fontes renováveis. Então é basicamente a ilha toda operada, toda a questão elétrica é operada basicamente por queima de hidrocarbonetos. Sim. De indústria, não indústria não, mas de termoelétricas que são muito velhas, então são Exato, muito ineficientes e poluentes. Né? Aí vale a pena pontuar algumas coisas. Comunistas provavelmente vão falar que é culpa do embargo dos Estados Unidos, o que em parte é verdade, né? Então, aparentemente, os Estados Unidos ele bloqueia certo tipo de petroleiro a darem petróleo para Cuba. A gente não sabe, né, se eles bloqueiam só os petroleiros americanos ou bloqueiam dos outros lugares do mundo. A verdade verdadeira é que a Venezuela, ela dava muito petróleo para Cuba, literalmente dava, subsidiava, entendeu? Só que com o colapso econômico da Venezuela, Cuba acabou se ferrando, isso tem descrito aqui nas matérias. E vale a pena falar, tem uma outra matéria aqui que estava mostrando, cara, que as termoelétricas de Cuba, elas não são nem propriamente cubanas, elas são navios da Turquia que operam termoelétrica. Essa aí é uma das velhas. Exato, Cara, aqui, outro ponto a infraestrutura de Cuba ela é antiga, então ela tem mais de 50 anos, sabe? Dá pra ver, isso aqui não parece uma instalação industrial moderna. Parece a termoelétrica nova. Não. Exato. E, cara, não tá rolando não recebe muita manutenção, entendeu? Então, elas não receberam nenhuma manutenção operacional, o que é bizarro total, assim. Perigoso, na verdade. Isso é surreal, assim. Cara, qualquer instalação industrial, você precisa fazer manutenção pra caralho, entendeu? Senão ela para de funcionar. Isso aí explode, maluco. Porra. Exato. E termoelétrica ainda... Tem vida útil, né? Exato, tem vida útil, né? E muito menos manutenção de capital, que é meio que você ir repondo as peças e as máquinas na medida que elas vão parando de funcionar, etc. Então, nos últimos 12 a 15 anos. Então, esse mano aqui, o Jorge Piñón, né? Um cubano especialista em energia, pra você ver como tem pessoas qualificadas em Cuba, sabe? Quando eu tava em Cuba, pelo menos o taxista falou que ele era engenheiro nuclear, mano. Sim, então pode ter só mentira. Pode ter sido, porque ela é muito mentirosa também. Mas enfim, sim. Quando eu tava em Cuba, o cubano passou na perna da minha família. Não recebe manutenção há 12 a 15 anos, cara. Isso é bizarro, entendeu? A coisa só vai uma hora, outra vai parar de funcionar. Vai estourar, né? Vai explodir Sim. ainda. E outro ponto para gravar os problemas, Cuba queima petróleo bruto. Cara, que porra é essa, entendeu? O que é queimar petróleo bruto, entendeu? Isso é ineficiente. Mas é porque ele só não tem refinaria. Na Venezuela, não sei nível, se a refinaria da Venezuela ainda estão operando direito e tal. Mas pelo visto, os venezuelanos eles tiram petróleo bruto, e o petróleo da Venezuela é um dos mais poluentes e, pesados, sujos, assim, do mundo. Eles dão pra Cuba e Cuba só taca na termoelétrica. E pra quem não sabe também, termoelétrica
Ah, não, você vê que termoelétrica talvez seja um pouco diferente, mas em geral esse tipo de instalação industrial, ele é feito para comportar um combustível específico, sabe? Então, você vai lidar com a gasolina, o diesel e tal, refinado para tais especificações, sabe? Então vai ter tal concentração de octano, a tal concentração de poluente, blá blá blá. Se você só tascar petróleo bruto, você vai estar operando um nível de eficiência ridiculamente baixo. Isso vai danificar mais ainda o equipamento, que só vai fazer com que ele quebre mais rápido, sabe? Enfim. É uma catástrofe gigante. Total, né? Aí o navio de energia. Exato, e aí tem os navios turcos, aparentemente, que tem uma termoelétrica instalada que vai lá e queima a energia e conecta lá com o cabo na rede elétrica cubana. Isso é bizarro, né? Isso com certeza não é a solução mais eficiente, né? É porque os caras não conseguem reunir o capital humano e o capital financeiro mesmo para construir mais termoelétrico ou modernizar. Então, Cara, não consegue fazer manutenção na termoelétrica, isso é bizarro. provavelmente os engenheiros que construíram aquilo já morreram, já fugiram, entendeu? Então, meio que você ter esses regimes muito fechados, agressivos, eles acabam produzindo esse tipo de efeito. Mas Exato. esse navio é bem legal, hein? Maneiro. Navio é maneiro. Cara, o negócio que eu fico pensando é, imagina na sua casa, se ficasse 12 a 15 anos sem fazer manutenção. A sua casa ia ficar alagada, a parede ia começar a cair, entendeu? Tipo, esse tipo, ia ter incêndio, sabe? Porque parte elétrica de casa dá ruim se você não fizer manutenção nunca. Sim. Parte hidráulica de casa dá ruim se você não fizer manutenção nunca. Imagina a parte elétrica e a parte de tubulação de petróleo de uma usina, entendeu? Tipo, é uma receita para... É um milagre, né? Um Tá milagre. rodando, né? É porque deve fazer algum tipo de manutenção bem boçal, né? Pra parada continuar dando certo. E aí eles falam aqui, né, de... Que as dificuldades na Venezuela geraram também dificuldades energéticas em Cuba, por óbvio, né? Era subsidiado. Então o efeito Tarek Saab venezuelano afetando o efeito Tarek Saab cubano, né? Sim. E aí, cara, isso é só uma situação muito triste, assim. Sei lá, eu consigo identificar um pouco com o povo cubano, entendeu? Porque eu sinto que o povo cubano, ele tem umas semelhanças com o povo brasileiro, que ele é um povo da América Latina que tinha muito potencial, sabe? No Brasil ainda tem. Não, o Brasil ainda tem. O Cuba, eu sinto que Vai ser o êxodo das pessoas competentes talvez tenha amaldiçoado Cuba pra se autogovernar meio que pra sempre, sabe? Pra sempre não, mas pelo menos Um bom tempo. pro futuro previsível, assim. E, cara, Cuba tá sofrendo muito por causa de um governo que só é retardado mental, sabe? É, cara, nem os chineses entendem, sabe? E as pessoas estarem vendo esse tipo de condição, assim, cara, porque também tem falta de... As pessoas não falam, mas tem falta de remédio, tem falta de comida básica. A Os educação caras não sem tá rolando eletricidade, mais. a escola fechada. Então, todos esses espantalhos que a esquerda usava para defender o regime cubano estão em suspensão, não estão rolando. Medicina cubana está uma merda, não tem remédio. A educação em Cuba, que é igualitária e perfeita, está fechada porque não tem energia. Ah, nenhuma criança passa fome, mas tipo, a cota lá de frango é 300 gramas por mês, entendeu? Então é uma situação difícil. E aí muita gente vai atribuir vai atribuir esse problema em Cuba ao boicote americano e tal. Mas, cara, calma. Primeiro que essa reportagem deu os dados de como os Estados Unidos forneceu ar-condicionado e microgerador de energia, esses geradores de fazenda, assim, para o governo cubano. Então, o embargo nem tem sido tão duro. Parece que ele é uma seara dos hidrocarbonetos, sendo que era antigamente subsidiado pela Venezuela. Isso deixou de acontecer por falhas da Venezuela, né? Não é um boicote político. Cuba tem um grau de abertura relativa à interação com alguns países, outros países hispanohablantes. A própria Espanha assume esse papel de fazer comércio e tal. colônia e tal. Exato. Eu sou antiga metrópole, vou ajudar. O Brasil, famosamente, também já investiu, né? O pessoal bolsonarista rasgava o rabo com a ideia do Porto de Mariel e tal, que isso realmente aconteceu. Mas a parada é, por que, se você fosse empreendedor e você tivesse a opção de empreender em Cuba? Por que você faria isso? Entendeu? Tipo, não tem gente para trabalhar, o governo te odeia por princípio, ele pode tomar o seu negócio a qualquer momento. Como é que você vai, para que você, entendeu? O que você vai fazer na ilha, cara? Você vai gerar riqueza para quê? Para quem, entendeu? Sim, e se você for uma pessoa dentro de Cuba que tem iniciativa e tal, cara, você só vai embora. Você já não vai, foi embora. Você não vai tentar, não, vamos erguer Cuba e tal, porque o governo ele vai destruir a sua capacidade de erguer alguma parada. Eu sinto que isso é um ponto que acaba sendo politizado que não deveria ser. Cara, o mundo ele funciona baseado em pessoas competentes, fazendo um bom trabalho, honesto, sabe? E construindo coisas, meio que investindo, mas não investindo no sentido primo rico, assim, sabe? Não, é investindo no sentido de, cara, você tem trabalho, o seu trabalho ele gera frutos excedentes, você pega os seus frutos excedentes e aplica eles de volta no seu trabalho de uma forma para te deixar mais produtivo. E isso é a forma que a condição econômica, material das pessoas melhora. E o governo de Cuba impede que isso aconteça por motivos retardados, ideológicos. É, assim. convicção, cara. Eu queria saber
além do discurso, né? Como é o interior, porque isso aí ninguém consegue cobrir, né? Como é o interior do Partido Comunista Cubano, entendeu? O que esses caras debatem lá Eu acho que é dentro? vários Tarek Saabs. Eu acho que tem muito Tarek Saab sinalizando virtude, sabe? Tipo, o Fidel não gostaria disso, tal, sendo que o cara é só um completo retardado, demagogo. Então você é um entreguista, não sei o quê. Tipo, os caras só apontando o dedo pro... Deve ser um clima de paranoia e burrice generalizado. É a minha aposta, entende? Mas ninguém consegue cobrir esse tipo de coisa. E eu queria entender, cara, por que essas pessoas são decretadas e vêm em pobreza e por que fora de Cuba? Por que Cuba ainda serve como exemplo fora de Cuba, entendeu? Por que eu ainda tenho que lidar com um velho de 60, 70 anos dizendo que Cuba é o máximo, não sei o quê? Por que o Ricardo Nunes usa lemas da ditadura cubana na propaganda eleitoral dele, entendeu? Tipo, as pessoas já deveriam ter reconhecido que deu errado, sabe? É que você seja um chinês comunista, entendeu? Sim, você pode ser outro tipo de comunista, você pode achar que tá errado, entendeu? Não precisa Exato, ser cara, assim, exato. cara. Então, no espírito do Novos Clássicos Show ser o mais imparcial que a gente consegue, isso é uma declaração que eu posso afirmar com toda a imparcialidade. Se você defende Cuba, você só é burro. Ou você é um demagogo maldito. Ou Exato. você é velho. Sim. Você pode ser velho também. Só que quando você é velho, meio que você vai ficando mais burrinho, Cara, a entendeu? gente tá desrespeitando aos extremos idosos. Mas não é de assim, respeito, eu é sei, real, mas- entendeu? Você falaria que uma criança de 5 anos não é burra? Criança de 5 anos é burra. Nenhuma criança merece ouvir isso. Enfim, é isso. Por favor, Por favor. Para por de favor, passar o Por pano favor, pra abra o regime. até por os favor. chineses estão falando. Cara, se a China tá falando pra você abrir o seu regime, mano, é porque, cara, é pra você abrir o regime, entendeu? Exato. Sabe? Se você for ser um comunista, seja um comunista chinês, não seja um comunista cubano. Essa é a mensagem. É? Não, pô. é. Não, boa. Valeu. Partido Comunista Chinês, por favor, mande dinheiro pro nosso bolso. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente no Twitter. O meu arroba é pessoaa99. Meu arroba é Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Segue a gente no Instagram também, Novos Clássicos _UFC. E se você não conhece, a gente tem o canal Novos Clássicos, que ele não é de notícias, ele é educativo. A gente faz vídeo com você, a gente vai gostar muito também. Boa. Então, muito obrigado. Abraço. Valeu.